Uma das piores coisas que pode acontecer na vida de uma pessoa que professa a fé em Cristo é ter a mente cauterizada. O Espírito Santo nos foi enviado para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando o homem, inclinado à sua natureza caída, tende à prática do pecado, tende a ir em lugares, andar com pessoas, fazer coisas que transgridem a palavra de Deus. O Espírito Santo comunica no seu espírito, onde está a sua consciência, dizendo: não faça tal coisa, não vá nesse lugar, não se una a estas pessoas, santifique-se, busque a Cristo. E a pessoa, de forma consciente e contínua, despreza os apelos do Espírito Santo e cede aos desejos pecaminosos da carne e às paixões da alma em busca de prazeres ou para evitar problemas por conta de sua fé pública. O Espírito Santo segue a exortando e a chamando ao arrependimento. Porém, a sua consciência aos poucos vai ficando cauterizada, insensível. O Espírito Santo fala, exorta, a chama ao arrependimento, a uma vida de santidade, porém a pessoa já não tem tristeza pela prática do pecado, que outrora a entristecia, a deixava pesarosa. Agora ela já não sente o peso do pecado. Ela busca se cercar de pessoas que irão aprovar o seu comportamento errado. Ela se cerca de pessoas que irão aplaudir o seu erro. Logo, ela deixa de se esconder e ocultar o pecado que antes a envergonhava, entristecia, e agora ela passa a se gloriar do pecado. Ela expõe como se fosse algo positivo. Então, ela está ficando com a mente cauterizada. Chega o momento em que o Senhor, sendo respeitoso e não passando por cima do livre-arbítrio, diz para a pessoa: eu fiz tudo o que estava ao meu alcance para te trazer ao arrependimento e te apresentar a Cristo em santidade, e você rejeitou. Siga os desejos do teu próprio coração. Faça o que é da tua vontade. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 1 que Deus entregou certos homens e mulheres aos desejos do próprio coração. Ele, após exortar inúmeras vezes, deixou que as pessoas que o desprezaram seguissem os desejos do coração, e elas passaram a adorar a criatura ao invés do Criador. E elas se inflamaram, contaminando-se em seus corpos, unindo-se homens com homens e mulheres com mulheres, cometendo torpeza, algo que é abominável aos olhos de Deus. Abominável é algo que Deus sente repulsa em ver e vira as costas. É algo condenável. Então, ore a Deus, busque um quebrantamento, peça para que Ele te torne sensível à voz do Espírito Santo. A Bíblia fala sobre Saul
e diz que ele buscou o arrependimento com lágrimas, porém não o alcançou. Judas Iscariotes, após vender o Senhor Jesus pelo preço de 30 moedas de prata, o preço pago por um escravo, reconhecendo que havia pecado, sentiu remorso, chorou e ficou pesaroso ao ponto de se suicidar, contudo, não encontrou o arrependimento. Arrependa-se se você tem praticado um pecado que virou o pecado de estimação, algo que antes te entristecia e hoje você já não vê mal. O pecado nos separa de Deus. Ele custou o preço do sangue do Senhor Jesus. O pecado não é algo irrelevante, simplório. Não brinque com o pecado. A Bíblia diz que o salário da morte é o pecado. Então peça para Deus te tornar sensível ao agir do Espírito Santo, à voz do Espírito Santo. Ele vai te alertar. Em Hebreus capítulo 12, a Bíblia diz que Deus disciplina, açoita e exorta a todo aquele a quem recebe por filho, aquele que tem herança na casa do Pai, que irá herdar o reino dos céus. Porém, aquele que é bastardo, que não é filho, que não tem herança no reino de Deus, não é exortado, não é disciplinado. Por isso o mundo vive distante de Deus, e se você convida alguém para ir à igreja, para buscar ao Senhor, para buscar pela salvação, a pessoa não tem consciência do pecado. Ela diz: eu tenho meu lugar nos céus, não mato, não roubo, não faço mal, até ajudo os necessitados de vez em quando. Não há salvação através das nossas boas obras. Não há justiça em nós que nos torne dignos de alcançar a vida eterna. Ela nos foi dada pelo sacrifício de Jesus na cruz. Então, arrependa-se e se coloque na presença do Senhor. Busque um coração quebrantado. A Bíblia diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus. O próprio Deus disse acerca de Davi: achei um homem segundo o coração de Deus. Ele era falho e pecava, contudo, ele se quebrantava, se arrependia e se consertava. Ele não se justificava. Não se justifique dos teus erros, como Saul, que foi desprezado pelo Senhor. Era incorrigível, indisciplinado, mas se o Senhor mostrar o teu pecado, confesse, arrependa-se e abandone. Provérbios diz: aquele que encobre a sua transgressão não prosperará, mas o que confessa o seu pecado e abandona encontrará misericórdia. Em Isaías capítulo 1, o Senhor ainda diz: arrazoemo, ainda que os teus pecados sejam pretos ou te tornem vermelhos como a escarlate, eu te torno branco como a lã e alvo como a neve. Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento, mas precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo. Eu peço que você se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário. Se possível, compartilhe essa mensagem com os teus amigos, para que possamos alcançar mais vidas com a palavra de Deus.
Um grande abraço.